Olá, aqui é Andrea Volney da Pedagogia Quântica e nós vamos entender hoje bem rapidamente o que é realmente essa questão de alfabetização quântica, né? Bom, gente, a alfabetização quântica é ensinar uma criança a ler e escrever. Mas, diferente das outras formas de ensinar, nós vamos considerar essa criança como um ser completo. Então, nós vamos pensar nas emoções dela, nas relações dela com a família, com a escola, com os colegas. Isso tudo é considerado para depois a gente chegar lá na aprendizagem da leitura e da escrita. Muitas crianças hoje estão completamente desmotivadas, sabe por quê? Porque isso está desvinculado, está desconectado. Vocês acreditam que a maioria das crianças elas vão para a escola, as crianças que estão começando a aprender a ler e escrever, mas elas não vislumbram para quê que eu tenho que aprender a ler e escrever? Elas acreditam que é porque minha mãe mandou, porque minha professora briga se eu não fizer a tarefa, porque é uma obrigação. Perde-se aí o sentido do que é ler e escrever, da comunicação a partir da língua escrita. Então, nós vamos trazer sentido para essa criança. Como, André? Com brincadeira, com estratégias, com vivências, onde ela vai sentir no corpinho dela, na emoção dela, a importância daquilo ali. E cada dia ela vai querer mais, por quê? Porque a gente vai mexer com algo que é sagrado para essa criança, que tem muito valor para essa criança. Uma das abordagens da alfabetização quântica é a proposta sistêmica. O que é isso? Os princípios sistêmicos são definidos por Bert Helling. Bert Helling é um psicólogo alemão, onde ele observou, ele percebeu que existem algumas leis que ele intitulou de leis do amor ou ordens do amor, que estão atuando de forma invisível o tempo todo na nossa postura, no nosso comportamento, nas nossas relações, na nossa aprendizagem, na nossa saúde, no nosso comportamento. Essas leis estão atuando o tempo todo, independente de a gente conhecer ou não, de saber ou não. É mais ou menos como a lei da gravidade. Eu posso chegar para você e falar assim, não, esse negócio de lei de gravidade funciona não, eu acredito nisso. Isso não quer dizer que a lei não vai estar atuando em mim. Eu posso passar o tempo todinho dizendo que a lei não existe, que gravidade não existe, que isso vai estar atuando em mim, independente das minhas crenças ou não. Então é assim, essas leis do amor, elas estão o tempo todo acontecendo. Só que a gente não percebe. Elas são invisíveis, elas são sutis. E aí na alfabetização quântica a gente vai trazer a nossa compreensão, a nossa percepção dessas leis para poder ajudar melhor a criança. Porque quando a criança, desde pequenininha, se harmoniza com essas leis, ela se equilibra nessa visão, nessa percepção, fica muito mais confortável para ela se desenvolver. Sem pesos, sem medos, sem bloqueios, sem resistências. E nós vamos conduzir a criança a perceber essas leis. E aliado a isso, nós vamos também ensinar a ler e a escrever. Hoje, a leitura e a escrita ela é ensinada assim. Eu ensino, você recebe, depois você me devolve. Então, na abordagem sistêmica, na abordagem quântica de alfabetização, é o seguinte. Nós vamos provocar essa criança de várias formas, com jogos, com atividades, com brincadeiras, pensadas, planejadas, de várias formas, onde ela vai se sentir provocada para ir buscar esse conhecimento, para construir esse conhecimento. Então a criança é protagonista. O que é protagonista? Sou eu o ator principal. Então isso vai acontecer de uma forma provocativa, através de todas essas questões. E quem é, André, que pode usar essa abordagem, essa metodologia?
Todos os profissionais de educação, se você é professor de reforço, se você é professor, você é um psicopedagogo, você é um professor de atendimento educacional especializado, se você é pai, se você é mãe, se você é tio, tia, vovó, qualquer pessoa que esteja acompanhando uma criança nesse processo vai ajudá-la a traduzir isso em uma forma confortável para ela aprender a ler e escrever, né? É uma proposta personalizada. Por quê? Na sala de aula, a professora ela vai pensar assim, vou trazer uma atividade hoje do interesse de todos os meus alunos. Então, ela traz alguma atividade, alguma proposta onde ela vai oferecer para todos. Mas você acha que todas as crianças ali vão ter o mesmo interesse? Aí na sala de aula é muito difícil para a professora, por mais competente, melhor, mais dedicada que ela seja, é muito difícil contemplar a necessidade específica de cada um. Por isso que essa aqui é uma abordagem que pode ser usada individualmente com a criança. Então, é o adulto ali, o mediador, e a criança. E aí sim, nós vamos direitinho no ponto. Aquilo que movimenta aquela criança, aquilo que faz com que todo esse processo emocional, interno, afetivo se movimente. E quando isso se movimenta, a mágica acontece. A criança se encanta pela aprendizagem. Ela para de ter resistência, ela para de ter bloqueios. Por quê? Porque aquilo ali está fazendo sentido para ela. E aí, então, nós vamos nos apoiar aonde? Nos princípios sistêmicos de Bert Helling. Bert Helling definiu, então, essas leis invisíveis que estão atuando e que, se a gente leva isso para as crianças, fica muito mais fácil para elas aprenderem. E o que isso tem a ver com a alfabetização? Essas crianças vão aprender a ler e a escrever a partir dos nomes das pessoas da família, do seu esquema familiar, da sua ordem dentro do seu esquema. E aí nós vamos trazer uma letra, um fonema, um som, toda a estrutura de aprender a ler e escrever baseado nas bases afetivas dessa criança, que é o quê? A sua família. Então, se você é mamãe, se você é papai, se você está inseguro, colocou seu filho na escola e você se sente assim desamparado, sem saber como ajudar. Muitos pais, gente, não sabem como ajudar. Tem uma intenção linda. Poxa, eu quero contribuir com meu filho. Aí senta do lado dele para fazer a tarefinha de casa e se frustram muitas vezes, sabe? Tem desgastes e acaba trocando aí os pés pelas mãos. Porque eu quero ajudar, mas eu não tenho preparo, eu não tenho uma formação, eu não sei como acontece o desenvolvimento do meu filho cognitivamente para a aprendizagem da leitura e da escrita. E aí eu acabo aumentando os bloqueios dessa criança sem perceber. Por isso que essa é a alfabetização quântica é uma abordagem muito lúdica, de muita brincadeira, de muito envolvimento, de muita parceria, que quando você percebe, ela já vai estar aí caminhando naturalmente neste meio das letras, dos fonemas, das frases, dos textos, sem medo de expressar o seu potencial, de manifestar aquilo que ela realmente é capaz de fazer, tá? Então existem coisas maravilhosas dentro dessa proposta, que é uma proposta na abordagem global para a gente chegar no específico, dentro do contexto, dentro da vida da criança. E para quem que isso se destina, né? Para todas essas pessoas que nós falamos, profissionais da educação, pais, mães e professores também. O professor vai lançar mão desses princípios sistêmicos fazendo atendimento individualizado com aquelas crianças que têm mais dificuldade, e aí ele vai usar essa ferramenta que vai dar uma alavancada na aprendizagem da criança, tá bom? E para você saber direitinho, passo a passo, como que isso acontece, como que eu vou aplicar isso, a gente tem aí o curso de alfabetização quântica, que vem o passo a passo. Lá dentro do curso explica detalhadamente, direitinho. Se você não tem nenhum conhecimento sobre pedagogia, vai lá, que tá tudo de uma forma bem didática para você entender. E
Eu mostro para você a teoria e trago a prática. Então, dentro do curso a gente tem uma tabelinha. Do que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer depois, dia tal, dia tal, dia tal. Então, tá tudo muito fácil de você digerir para poder estimular e complementar o trabalho da escola. A criança vai ser duplamente estimulada. Você não vai sentar do lado dela só para fazer a tarefinha. Você vai criar situações onde ela vai brincar com as letras e vai aprender muito mais rápido. Respeitando, lógico, os princípios sistêmicos aí defendidos por Bert Helling, tá bom? Por isso que a gente define como pedagogia quântica. Se você quer conhecer um pouco mais, nós temos 4 aulas gratuitas para você entender a lógica desse processo. E lá, nas aulas gratuitas, tem atividades práticas que você pode experimentar agora e já ver o resultado no seu filho, já ver o envolvimento dele e a motivação dele na atividade, tá bom? Então vai lá no workshop, eu vou deixar o link aí embaixo e assista todas as aulas, tá bom? E se depois das aulas você tiver interesse de se aprofundar ainda mais e conhecer detalhadamente como fazer, adquira o curso de alfabetização quântica que vai estar disponível lá dentro do workshop, tá bom? Um abraço de luz e confiança quântica.